Vamos direto ao ponto, a gente não tá aqui para falar de clichês motivacionais baratos. O que nós vamos destrinchar agora é a mecânica fria e implacável do comportamento humano. A verdadeira autoridade não precisa levantar a voz. É sobre construir uma mente blindada, absolutamente impenetrável contra qualquer tentativa de manipulação. Imagina a seguinte situação. Alguém te ataca, te ofende. Qual é o seu primeiro impulso natural? A raiva, certo? A vontade imediata de se explicar ou de provar que a pessoa está errada. Mas entenda uma coisa. Justificar-se ou demonstrar fúria é assinar um recibo instantâneo de fraqueza. Desafiar esse instinto biológico de reação é o primeiro passo para a soberania mental. Porque no momento em que você reage emocionalmente, você já perdeu o jogo. É aí que a gente entra no que chamo de estado de vulnerabilidade absoluta. A figura do marionete do ventríloco. Quem te ataca não quer só causar dor. A dor é o de menos. O verdadeiro prêmio para eles é a sua reação. A sua reação é o que valida a existência e o poder do manipulador. Quando você demonstra indignação, você literalmente pega o controle das suas emoções e entrega direto nas mãos de quem te atacou. E por que caímos nessa armadilha com tanta facilidade? A resposta está na biologia. Estamos lidando com a ilusão do controle sobre o nosso próprio cérebro. Olha só as nossas falhas primitivas em ação. Diante de um ataque, o que acontece no seu corpo? Picos de cortisol na mesma hora, o coração acelera, a boca fica seca. É o puro instinto de luta ou fuga sendo ativado. Nas leis do poder, chamamos isso de biologia da perseguição. E aqui está o segredo. O seu esforço excessivo para se defender é processado pelo cérebro do outro como uma perseguição emocional. E na biologia, ser perseguido gera apenas duas reações: ataque ou repulsa. Qualquer esforço a mais que você faça é lido como fraqueza pura. E é exatamente assim que manipuladores modernos operam. Eles são predadores lendo os seus instintos. Eles jogam uma ironia aqui, uma crítica velada ali, usam tudo como iscas. Se você gritar de volta ou perder a postura, adivinha? Você só confirmou que a armadilha funcionou. O seu valor percebido é destruído na hora. Você se torna previsível, exposto e fraco perante o oponente. Isso nos leva a um conceito fundamental que rege as relações humanas: a economia do valor emocional. Funciona exatamente como a economia básica de mercado. O valor é inversamente proporcional à disponibilidade. Se você dá reações abundantes para qualquer provocaçãozinha, você se torna comum, invisível como o ar. Agora, a escassez emocional, essa cria um valor gigantesco, tornando você valioso como ouro. A verdadeira autoridade nasce da sua recusa absoluta em jogar o jogo do manipulador. É a prova incontestável de que você possui um relatório emocional que ninguém mais tem a senha para acessar. E como nós colocamos isso em prática contra narcisistas e sociopatas? Existe uma tática desenhada exatamente para isso: a tática da pedra cinzenta. Pensa comigo. Imagina uma pedra cinzenta, comum, largada no meio da calçada. Sem cor, sem atrativo nenhum, totalmente imóvel. Ela não reage a nada. Se alguém decide chutar essa pedra com toda a força e raiva do mundo, o que acontece? O agressor quebra o próprio pé. A pedra permanece lá, perfeitamente intacta. Essa é a essência do método: tornar-se emocionalmente desinteressante e inalterável perante ataques externos. A execução exige disciplina militar, tá? São 3 passos cruciais. Primeiro, respostas com monossílabos. Sim, não ou entendi. Segundo, falta total de tonalidade. A sua voz tem que ser plana, quase robótica. 0 raiva, 0 tristeza e, preste atenção, 0 deboche. O deboche ainda é uma reação, não se engane. Terceiro, o redirecionamento. Mude o foco ou simplesmente encerre a interação ali mesmo. E por que isso funciona? Porque isso mata o manipulador de fome, cortando de vez o suprimento vital de reação que ele buscava. Deixa eu dar um exemplo de como essa aplicação prática é letal. Alguém chega para você querendo confusão e solta: você é um incompetente. Em vez de explodir, a sua resposta aplicando a técnica é fria e direta. Você olha e diz: entendi, agora preciso voltar ao trabalho. Fim. O agressor estava desesperado pela sua indignação. Quando você entrega o nada absoluto, você intui um pânico insuportável no manipulador. A fraqueza dele é exposta ali, na mesma hora, tentando forçar uma reação que simplesmente não existe. Esse nada absoluto que a gente acabou de falar é o que constrói a base do vácuo estratégico. E preste muita atenção aqui, porque confundir indiferença com submissão é um erro gravíssimo. Submissão é abaixar a cabeça e engolir a ofensa, silenciado pelo medo. A indiferença real é um recuo estratégico. Você lembra que a natureza abomina o vácuo? Pois é, ao reconhecer a intenção maliciosa do outro, você conscientemente nega a energia do seu sistema nervoso àquela situação.
Você retira o seu esforço, você cria um vácuo. E é exatamente nesse espaço vazio que a curiosidade, a dúvida e o desespero de quem te ofendeu começam a nascer. Gravem isso: o silêncio absoluto diante de uma ofensa nunca é um pedido de socorro. De jeito nenhum. É o anúncio de uma impermeabilidade total. A sua ausência de reação emana uma arrogância silenciosa que comunica sem usar uma só palavra a irrelevância daquele ataque. Essa postura não apenas paralisa o agressor, como comanda um respeito instantâneo e avassalador de qualquer testemunha que esteja ali presente. E quando você consolida essa postura, você eleva o jogo para o nível mais alto, o que chamamos de a mentalidade do rei. A definição de poder real reside exatamente aqui. Entenda, o rei não fica fingindo que ignora o barulho em volta. Ele genuinamente não se importa. O foco dele está inteiramente na construção e expansão do próprio império. A escassez emocional não deve ser só um joguinho mesquinho para irritar o outro. Ela tem que ser o resultado real e inevitável de uma vida onde todo o seu tempo e energia já estão investidos no seu autodesenvolvimento e na construção da sua própria autoridade. No fim das contas, o poder não está em aprender a gritar mais alto. Nunca esteve. Está na arte de não precisar gritar. Blindar a sua mente é dominar essas leis invisíveis do comportamento humano. O recuo estratégico, a criação do vácuo, a pedra cinzenta. O verdadeiro controle exige que você domine o silêncio, projetando mistério e alto valor. Fica aqui o meu desafio final para você. A partir de hoje, a quem será concedida a permissão para acessar o seu reservatório emocional. Assuma o controle do seu próprio valor.